Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Eliana Flores, psicóloga clínica e da saúde, também com formação em intervenção psicológica na crise e na emergência. Houve alguma procura das pessoas querer saber sobre isso, sobre este tema. Estamos ainda passando por crise, não é? Muitas pessoas ainda estão vivendo um momento de crise, de perda, perda de pessoas, perda de emprego, e talvez você esteja passando por uma crise, ou talvez você está perto de alguém que está passando por uma crise. Então a crise é o quê? A crise é tudo que acontece na nossa vida ruim, de forma inesperada. Eu costumo dizer, ninguém espera por uma crise na piscina, na praia, não é? Ele se prepara por uma crise. Agora nós podemos preparar, não é? Fazer um outro vídeo que eu quero fazer justamente só para nós conhecermos a nós mesmos, desenvolver capacidades resilientes para vencer uma crise. Mas agora eu gostaria só de falar um pouquinho, identificar e clarificar o que é uma crise, que pode ser de ordem psicológica, mental, pode ser uma crise, né, de ordem financeira e uma crise de ansiedade, e como passar por tudo isso de forma bem. Na língua chinesa, eles têm 2 caracteres, né? A língua chinesa é dividida por aqueles caracteres e há 2 caracteres que escreve a palavra crise, que significa oportunidade, perigo ou oportunidade. E fica a nós aqui, não é? Escolhermos. Nós estamos passando por perigo? Sim. Existe o vírus por aí? Sim. Mas o que eu vou fazer nesse tempo todo de crise? Eu vou criar oportunidades para sair melhor do que como entrei na crise? Fica aqui a dica para nós pensarmos, refletirmos o que realmente nós queremos para a nossa vida. E como passar bem nessa fase de pandemia, nessa fase de crise? Se vocês perguntassem para mim como é que seria a forma mais saudável de passar por tudo isso? Será que eu focar na crise? Ou será que eu focar em coisas positivas do tipo, olha, muitas pessoas estão em casa, não é? E muitas pessoas estão ansiosas, o que vai acontecer amanhã? Que tal pensarmos no dia de hoje? No momento, agora, o que eu realmente agora, você que está me ouvindo agora, o que realmente agora você pode fazer de bem para você mesmo, para sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade? Talvez você antes, trabalhando tanto, não tinha tempo. Por exemplo, eu não tinha tempo para fazer isso e, para falar a verdade, não era muito a minha praia. Eu fui desafiada pelo meu sobrinho, tão pequenino. Eu faço consultas online, trabalho já há um tempo dando consultas, fazendo consultas psicológicas online. E meu sobrinho me incentivou, tia, vai fazendo aí os vídeos, vai aí motivando as pessoas. E realmente eu percebi que eu posso entrar na casa de vocês em poucos minutos, não é? Falar com uma multidão de pessoas. E eu estou achando fantástico, há muitas produções de vídeos, de live, tá todo mundo aí fazendo alguma coisa. Eu acho que isso é muito positivo. Então, é saber escolher o que fazer nesse tempo de pandemia, não é? Será que eu vou ficar reclamando da vida o tempo inteiro? Ou eu vou fazer alguma coisa positiva? Gente, eu já cheguei a fazer até bolo para oferecer pessoas. Não é isso, né? Bom, olha aqui uma coisa que também não era muito boa de fazer. Tive ajuda de amigos, é claro, de amigas. Eu doei máscaras de tecidos. Também, claro, não sei costurar. Mas aí foi uma conexão boa com os amigos. Então, há muitas maneiras boas de passarmos pela crise na época, né, nessa época de pandemia. Então, aconselho a você, não foque nas coisas ruins, não foque nas notícias, foque no que é bom. Escolha, filtre. É como você... quem faz lá no Brasil, nós temos, sabe, um coador. Sabe o que é coador? Você coa o café, algo de tecido, ou quem ainda tem aquelas valitas, quem não tem aquelas máquinas hoje para dar Nespresso, né, que é só apertar o botãozinho e o café já sai, coisa muito prática.
Mas observando a questão do filtro, não é? Filtrar as informações para que sua mente não seja bombardeada. Gente, eu estou assim, chocada. Eu nunca atendi nem criança pela internet. Eu estou atendendo, imagina, os pais estão me procurando desesperadamente, porque como eu já atendi algumas pessoas conhecidos, familiares, pessoas com problemas sérios, gente, porque estão tão mergulhado nas notícias, mergulhado nas notícias ruins, e eu nunca esperei de ver crianças passando por tanta ansiedade, por depressão. As crianças, claro, saíram da rotina, né, coitadas. Então, o que fazer nesse tempo de pandemia? O que fazer nesse tempo de crise com as crianças? Estão em casa, estão ansiosas. Você pai, você mãe, cuidado com suas palavras, cuidado com o que você diz perto das suas crianças. Elas estão te observando, elas estão observando as suas palavras, estão observando o seu comportamento. Então, cuidado, filtre o que vai falar e busque mais ser positivo, busque ajuda no sentido dividir, não é, os seus pensamentos, dividir as suas cargas, não é? Procurar pessoas ao seu redor que vocês podem juntos elaborar coisas boas, como eu disse. Eu não sabia fazer máscaras, não é? E acabei ajudando uma amiga e foi uma experiência gostosa. E não somente isso, passei para algumas amigas e outras amigas também aceitaram o desafio. Então você pense hoje, eu quero que você reflita o que você pode fazer de bom para passar nesse tempo de crise. Focar na crise? Veja, você tem o perigo e tem a oportunidade. Crie. Crise pode ser um momento de criar alguma coisa. Seja criativo. Crie alguma coisa boa e compartilhe. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.